queria hoje, sim, queridos, falar com vocês mais um pouco a respeito da sabedoria, da necessidade de ter sabedoria. Nós temos exemplos e mais exemplos na Bíblia de homens que foram ministrados pelo Espírito Santo com conhecimento e que através desse conhecimento puderam mudar a história da própria vida, mudar a história do povo, mudar a história da nação, né? Nós temos pessoas que receberam de Deus revelações e com base nisto, confiando nessa promessa, nessa palavra, mudaram a sua história. E aí a gente fica vendo essas pessoas, esses personagens da Bíblia, e fica sentindo como se fosse algo distante da nossa realidade. Essa revelação, essas palavras proféticas, esse conhecimento que Deus entregava, é só para aquele tempo, hoje não funciona mais assim. Então as vidas não se transformam mais como se transformavam lá no Velho Testamento, como se transformaram lá no Novo Testamento, quando Jesus tirou pessoas dos seus lugares e transformou a vida delas através da palavra. Não acontece mais assim. A coisa hoje é diferente. E eu vou dizer para você que não é, querido. Deus continua o mesmo. A palavra continua tendo o mesmo efeito transformador. A sabedoria, o conhecimento de Deus continua tendo o mesmo poder que tinha antes, o mesmo poder que teve na vida dessas pessoas que nós encontramos relacionadas aqui na Bíblia. Não mudou nada, não mudou nada. Fomos nós que paramos de acreditar, de pôr em prática. Fomos nós que deixamos de lado essa unção que nos foi dada, essa direção que nos foi entregue pela palavra de Deus, que não acreditamos mais nos efeitos que a palavra traz sobre as nossas vidas, e aí não vivemos. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que a palavra de Deus, ela vai mudar a sua vida. Ela não pode, ela vai mudar a sua vida. Se você aprender de Deus, se você buscar a Deus, se você quiser a Deus, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te transformar. Ele vai fazer com que você seja outra pessoa, que você chegue aonde Ele quer que você chegue, que você alcance aquilo que Ele te projetou para fazer. Nós vamos ver várias e várias passagens na Bíblia, onde Deus exorta o povo, onde Deus usa pessoas para ensinar, onde Deus faz lá as leis para que o povo entenda como que funciona o reino dele. Deus chega lá ao ponto, querido, de tanto amor, de tanta vontade de ensinar, que Ele pega o filho dele, que estava lá no céu, na glória, e fala assim: vai lá e ensina, porque o povo precisa aprender o caminho, o povo precisa descobrir a verdade, vai lá e ensina. E aí Jesus vem para ensinar a viver o reino de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus, Ele veio para nos ensinar a verdade da palavra de Deus, como agir, como se portar, como fazer, como viver essa vida. Jesus, Ele veio na terra para nos salvar, Ele veio na terra para nos realiançar com Deus, é verdade. Através de Jesus, nós alcançamos a nossa salvação. Através de Jesus, nós chegamos num lugar onde Deus se encontra próximo de nós, porque Jesus rasgou o véu e agora eu tenho acesso direto a Deus. Foi para isso que Jesus veio, mas Ele veio também para te ensinar, para me ensinar, para deixar o exemplo de como viver a vida aqui na terra, como viver o reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus veio à terra e Ele vai iniciar o seu ministério, Ele não abre a Bíblia e diz: se preparem, porque um dia vocês conhecerão o reino dos céus. Ele não fala: se preparem, porque um dia, quando vocês morrerem, vocês vão para o reino dos céus. Ele não fala: se preparem, porque talvez vocês verão o reino dos céus. Ele abre a Bíblia e diz, Ele abre a palavra, Isaías diz:
hoje é chegado o reino dos céus. E esse reino está aí à nossa disposição, mas tem regras, tem leis que regem esse reino, e tem uma forma de viver nesse reino. Se você não aprender isso, você não vai viver no reino, você não vai viver as verdades do reino, você não vai conseguir materializar na sua vida as promessas que Deus fez, as promessas que estão registradas na Bíblia, aquilo que Ele te prometeu na sua intimidade com Ele, aquilo que foi revelado através de uma palavra profética sobre a sua vida. Você não vai conseguir viver isso se você não tiver conhecimento, entendimento de Deus, da palavra dEle e de como o reino dEle funciona. Eu falei hoje pela manhã a respeito de Salomão. Salomão foi o rei sobre Israel que sucedeu a Davi. Se você abrir sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, lá no capítulo 3, no versículo 5 em diante, você vai ver registrado a história de Salomão. E você vai ver uma parte muito relevante da história de Salomão, que é o momento onde ele tem a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa. Deus lhe ofereceu um desejo: Salomão, peça o que quiser. E Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua expertise que ele já tinha. Se você voltar a sua Bíblia aí, no capítulo 2, né, que vai falar das instruções que Davi, no seu leito de morte, estava passando ao seu filho, para que ele continuasse seguindo como rei de Israel. Você vai ver que por várias vezes Davi testemunha a respeito da sabedoria de Salomão. Você abrir lá no versículo 6 do capítulo 2, você vai ver lá na sua Bíblia registrado, Davi falando com Salomão: proceda com a sabedoria que você tem. Se você for mais adiante, no versículo 9, você vai ver Davi falando a Salomão: você é um homem sábio e saberá fazer com ele. Salomão já era sábio, querido. Salomão já sabia das coisas. Salomão não se tornou sábio por um estalar de dedos, né? Ele já estava ali sendo ensinado, sendo preparado para viver uma vida diferente, uma vida de como rei. E aí, quando ele chega neste lugar de ser rei de Israel, chega nessa posição, e Deus vira para ele e fala: Salomão, o que você quer de mim? Peça que eu te farei. E ele lembra de tudo que ele já tinha aprendido e fala: eu preciso de Deus, é de sabedoria. O que eu preciso de Deus é conhecer mais a Deus, é saber discernir o bem e o mal, saber como viver essa vida aqui na terra. E aí Deus fala para Salomão: eu vou te dar sabedoria. Eu vou te entregar sabedoria, Salomão. Eu vou te fazer um homem tão sábio que não haverá nenhum rei tão sábio quanto você. Mas vou te dar também, já que você me pediu sabedoria e não riqueza, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza. Também vou te dar prosperidade. E se você observar os meus mandamentos, viver conforme a minha lei, eu ainda vou te dar uma vida longa para você gozar de tudo isso. E nós vemos isso registrado na Bíblia e entendemos, talvez por uma mentira do inferno que entra nas nossas vidas, a gente acha que essa oportunidade só foi dada para Salomão. E só ele tem direito de conhecer e ter essa sabedoria para viver aqui na terra essa vida próspera. Não é verdade, querido. Não é verdade. Você e eu somos filhos de Deus. Através de Jesus nós fomos feitos filhos de Deus.
E a você e a mim foi dado esse mesmo direito. A você e a mim é dado essa mesma oportunidade de pedir a Deus o que quisermos. E ainda nós temos como nosso intercessor direto, Jesus, sentado do lado direito do trono de Deus, que está intercedendo por nós, pelos nossos pedidos. E aí, se você desejar no seu coração conhecer a Deus, entender a Deus, saber sobre o teu reino, queridos, Ele vai te ensinar, Ele vai te entregar, Ele vai ministrar em você. Sabe por quê? Porque Jesus nos prometeu que Ele ia subir aos céus, mas que Ele ia mandar o Consolador, o Espírito Santo, que iria nos lembrar e nos ensinar a respeito do reino, a respeito das coisas que nós fomos ministrados. E quando você começa a sua caminhada na vida cristã, como você começa a viver a sua vida, depois que você entrega para Jesus, você começa a aprender muitas coisas, você começa a vir ao culto, e aos domingos, ler a Bíblia, sim, fica curioso a aprender, e começa a ter muito conhecimento, e você começa a ser bombardeado de todos os lados, com várias pregações, na internet, aqui pessoalmente, no relacionamento em célula, no discipulado, toda hora tem alguém te ensinando algo, da parte de Deus. E o que você tem feito com isso? Aonde você tem aplicado o que você tem aprendido? O que isso tem trazido de resultado para a sua vida? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quem nos garante isso é a palavra, é a Bíblia, está escrito aqui, é verdade. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, porém, ela faz o que agrada a Deus. Quando você recebe uma palavra, querido, essa palavra chega até a sua vida com um poder transformador, com o poder de mudar a sua história. E se você recebe essa palavra e acredita nisso, e passa a exercer, e passa a colocar em prática na sua vida, ela vai transformar de fato a você, vai transformar de fato quem você é. Essa sabedoria que vem do trono de Deus, ela é eficaz, só que tem que colocar em prática. Eu não posso ficar guardando para mim, retendo. Eu tenho que expor, eu tenho que pôr para fora, eu tenho que colocar em ação. Se você ver sua Bíblia lá, no final no Novo Testamento, Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Por que a fé sem obra é morta? Não adianta eu ficar crendo em algo se eu não vivo. Tem que viver, tem que colocar em prática, tem que fazer acontecer na sua vida com a autoridade que Jesus nos deu. Não é pela força do meu braço, não é porque eu sei muito, eu sei pouco, é porque Deus vai acrescentando, e na autoridade do nome de Jesus eu vou fazendo, e aí eu vou vencendo, as coisas vão acontecendo, e a minha vida vai transformando. Agora não dá, queridos, não dá para viver uma vida superficial, não dá mais para usar a Bíblia como adorno, como enfeite, como acessório, que eu pego da minha estante no domingo, quando eu estou indo para a igreja. Hoje em dia a tecnologia avançou, e a Bíblia já está até no celular, né? O que era para ser uma vantagem, né, uma facilidade, transformou em algo cômodo, que nem a Bíblia mais eu carrego para vir na igreja, nem no domingo. Mas eu tenho ela todos os dias no meu celular, e eu não abro, eu não uso. Eu prefiro ficar quebrando a minha cabeça, enfrentando sozinho os meus problemas, do que buscar na palavra de Deus o conhecimento que Ele já revelou. Buscar na palavra de Deus algo que pode me fazer vencer os desafios, me fazer vencer as questões que eu estou enfrentando. A palavra de Deus tem todas as respostas, querido. Todas as respostas para todas as perguntas está aqui na Bíblia, e você tem esse poder nas tuas mãos
porque é poder de Deus para que a gente viva aqui na terra, é autoridade de Jesus para que a gente viva aqui na terra, mas precisa buscar, é preciso querer conhecer, é preciso se gastar para ter esse conhecimento, e além disso, é preciso pôr em prática. Nós estamos aqui diante de jovens, hoje, jovens que estudaram, jovens que aprenderam lá o conhecimento secular na escola, na faculdade, e eu vou te falar, eu já tive onde vocês estão, onde vocês acabaram de estar, e eu vou te dizer que o que vocês aprendem lá na escola, na faculdade, no curso, isso não vai transformar a sua vida. Sabe o que vai transformar a sua vida? O que você conseguir colocar em prática do que você aprendeu. Eu fiz um curso de 5 anos de Direito, depois fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio, fiz outra pós-graduação de mais 1 ano e meio, isso não mudou a minha vida. Sabe o que mudou a minha vida? Material, a minha vida carnal, quando eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi durante os 5 anos, aquilo que eu aprendi depois dos 1 ano e meio, depois no outro mais 1 ano e meio, o que eu gastei 8 anos para aprender, quando eu comecei a colocar em prática, a minha vida começou a transformar. Mas se eu tivesse pegado o diploma, guardado ele pendurado na parede lá da minha casa, e ficado só olhando para ele, sem colocar em prática o conhecimento que Deus me permitiu aprender lá na faculdade, eu estaria talvez do mesmo jeito ou pior. Eu não teria conquistado nenhum resultado. É assim no mundo material, mas é assim muito mais no reino de Deus. Todo dia você recebe um conhecimento, e aí você aprende de Deus, sei lá, faz um curso. Nossa igreja tem cursos e mais cursos à disposição para que você possa aprender como funciona o reino de Deus. Tem lá o curso Escola de Servos, está lá funcionando lá no Espaço Viva. Hoje tem o curso de Bibliologia, Teologia Ministerial. Agora vai ter também a escola dominical todos os domingos para você aprender. E aí você faz o curso de Bibliologia, Escola de Servo, igual eu fiz. Aí ao final do curso, por um acaso está aqui, você ganhou seu diploma. Olha o meu diploma aqui, que bonito. Quem tem um diploma de Bibliologia, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Porque é 1 ano estudando, querido. Não é pouco tempo não. Assim, é muito tempo para nós, mas é pouco tempo para a gente aprender de Deus, porque é muita informação, e a gente quer mais, Aí eu pego meu diploma de Bibliologia, e aí, o que isso mudou na minha vida? O que esse diploma vai fazer comigo? Se eu não usar aquele conhecimento, não vai fazer nada. Nada, vai ser só mais um pedaço de papel que eu vou carregar dentro da minha Bíblia. Agora, se eu pegar aquele conhecimento que alguém se gastou para me passar, e aplicar na minha vida, como serviço no reino de Deus, para levar o Evangelho de Jesus para outras vidas serem alcançadas, aquilo vai começar a me transformar, vai começar a gerar em mim resultados que eu nem esperava, que eu nem vou saber relacionar com essa situação, porque a palavra de Deus para Salomão foi: porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas porque você não me pediu riquezas e pediu sabedoria, além da sabedoria, eu vou te dar riqueza. Quando você começa a aplicar a palavra de Deus na sua vida, e começa a viver conforme aquilo que você tem aprendido, você começa a alcançar coisas que você nem imaginava alcançar. Você começa a viver experiências que você nem imaginava que era possível viver. Mas porque você se dispôs a colocar em prática aquilo que Deus ministrou no seu coração. Porque você se dispôs a acreditar que de fato aquilo que foi entregue a você tem o potencial, tem o poder de transformar a sua vida. Porque a gente só pratica, querido, aquilo que a gente acredita. Por isso que Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Não adianta eu te dizer que eu acredito que uma coisa funciona, se no momento de usar, eu não coloco em prática. Eu não estou acreditando. Eu não estou tendo fé verdadeira. Eu estou dizendo que tenho fé. Não adianta eu dizer que que a Bíblia
é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando chegar um momento de luta na minha vida, eu não abrir a Bíblia para saber o que Deus tem para falar comigo. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela é só um livro. Você tem que decidir, dentro do seu coração, o que a Bíblia é para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Então comece a conhecer a palavra de Deus. Comece a pôr em prática o que você já conhece. Se você conseguir viver 1% do que está escrito aqui na Bíblia, querido, a sua vida já não vai ser a mesma mais. 1%. Se você conseguir colocar em prática 1% do que está escrito aqui, você já não vai ser o mesmo mais. Você vai ser muito melhor, muito melhor. A sabedoria, queridos, de Deus, o conhecer a Deus, é um dom que o Pai nos dá. É Deus que nos dá. Não é o homem que por si próprio consegue conquistar isto. É Deus que revela a nós, através do Espírito Santo. E a palavra vai dizer que Deus se faz conhecer para que aqueles que o temem. Você tem que temer ao Senhor. Você tem que temer ao Senhor. E assim, através do seu temor, o Espírito Santo vai testificar em sua vida, vai te ensinar, vai te conduzir, vai revelar a você quem é Deus. O seu espírito vai estar ligado a Ele, e através dessa conexão, você vai conseguir entender um pouco do Deus que você diz servir, e você vai poder viver um pouco das promessas que Ele fez para você. É um processo. Como a faculdade lá, você começa aprendendo o básico, depois você aprende um pouco mais, depois um pouco mais, depois um pouco mais, aí você já está apto a sair pelo mundo e exercer aquele ofício, aquela profissão. Assim também tem que ser no reino dos céus. Você começa aprendendo o básico, os princípios, depois vai avançando, vai tendo mais curiosidade, vai querendo saber mais, o Espírito vai revelando mais, e aí quanto mais você descobre, mais você sabe que tem para descobrir muito mais. Alguém disse uma vez que o conhecimento é como se fosse uma ilha, cercada de água por todos os lados. Isso é uma ilha. Ilha é uma porção de terra rodeada por água. Quanto mais você, e a ilha, a porção de terra é o que você conhece, e a água é o que você não conhece. Quando você começa a crescer o que você conhece, maior fica a borda da ilha, mais coisas você percebe que você não sabe, e aí você quer conhecer, aí o seu conhecimento vai expandindo. Quanto mais você expande a ilha, maior fica a borda, mais coisas você percebe que não sabe. E assim vai indo, e assim também no reino de Deus. Quando a gente começa a conhecer a Deus, Deus começa a se revelar a nós, nós deixamos de ter aquela imagem do Deus caricato, daquele Deus de barbinha branca, que fica dormindo lá sentado na nuvem, e passamos a conhecer o Deus general de guerra, o Deus que age, o Deus provedor, o Jeová Jiré, o Deus conosco, o Deus que abriu o mar para o povo passar, o Deus que fez a mulher que era infértil ter filhos e gerar uma multidão, o Deus que transformou um povo, uma pessoa, uma família, uma nação, o Deus que mandou o próprio Filho para vir pegar pelo meu pecado. E aí eu começo a conhecer e gerar uma imagem dentro de mim de quem é esse Deus que eu sirvo, da potencialidade, do poder que Ele tem para mudar a minha vida, e começo a viver com essa certeza, sabendo que nenhum problema que possa acontecer é maior que o Deus que eu sirvo. Quando eu começo a conhecer a Deus, essa certeza começa a ser gerada no meu coração. E ela é a chave de acesso para o reino dos céus. Não para o reino que está no céu, mas para o reino dos céus que já está aqui na terra, que foi implantado por Jesus, que foi anunciado por Jesus. Ele disse:
é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Ele já existe. E já está à minha disposição, à sua disposição. Mas para viver esse reino, eu preciso conhecer como esse reino funciona. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu pratico, mais o reino eu vou viver. Mais paz, mais alegria, mais justiça eu vou ter na minha vida. É assim que as coisas funcionam. É assim que é. Não adianta eu ficar achando que ser um crente superficial, que só usa a Bíblia no domingo, vai ser suficiente. Da agora para frente não vai ser mais. Nós estamos vivendo os últimos dias. São os últimos dias. Jesus está à porta. Jesus está voltando. E se você, querido, não tiver conhecimento de quem é Jesus, Ele pode passar do seu lado e você não vai conhecê-lo. O noivo vai chegar e a noiva não vai reconhecer. E sabe o que vai acontecer com essa noiva que não reconhece o noivo? Ela vai ser deixada, vai ficar para trás. Quando Jesus vier, querido, a igreja dele tem que reconhecê-lo, porque tem que ter intimidade, tem que saber quem é. E você só vai descobrir isso, porque Deus se deixa revelar a você. Quando você busca, quando você pede, como Salomão pediu, eu quero saber, quero discernir, eu quero entender. Deus vai te dar, Deus vai te entregar. E aí quando você começa a aplicar isso na sua vida, isso começa a gerar frutos. Você quer um exemplo prático, querido? Um exemplo prático está registrado lá em Provérbios. Você abre sua Bíblia em Provérbios. Você vai ver uma história. Provérbios não, desculpa. Eclesiastes 10, versículo 10. Foi escrito por Salomão também, por isso que eu confundi. Mas a bibliologia ensina. A professora Fernanda está ali. Para você não passar a vergonha que eu passei, vai fazer o curso de bibliologia. Lá em Eclesiastes, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Vou ler para vocês aqui, só para vocês começarem a entender a importância da sabedoria. Está escrito lá, ó. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O que isso quer dizer? O que isso nos traz de entendimento? O que essa palavra revela a nós? Sabe o que é, queridos? Se você souber como fazer, como agir, qualquer problema que se aparecer na sua frente, você vai superar com facilidade. Agora, se você não conhecer a palavra de Deus, para saber se comportar diante das situações, não adianta ter força. Você vai gastar toda a sua energia e não vai conseguir ter êxito. Com base nessa passagem, tem uma história interessante. Vou compartilhar com vocês uma parábola. Uma história. A história conta que tinha 2 lenhadores. Um lenhador jovem e um lenhador velho. O lenhador jovem, no auge da sua forma física, no auge da sua força, e um lenhador velho que já estava ali com o físico debilitado, já não tinha tanta energia mais, mas tinha sabedoria. E esses 2 lenhadores vão para trabalhar no corte de madeira. E chegando naquele lugar, começam a trabalhar. E no primeiro dia, o lenhador jovem corta 6 árvores naquela rapidez, com toda a sua força, derruba lá 6 árvores. E o lenhador velho, com a sua sabedoria, vai lá, derruba a primeira árvore, para, volta, afia o seu machado, olha o instrumento de trabalho, vê a precisão dele. Quando está tudo ok, volta lá, corta a segunda árvore. Depois que termina, faz o mesmo processo, verifica a ferramenta, descansa,
poupa sua energia, afia o machado novamente e vai para cortar a terceira árvore. E ao final do primeiro dia, o lenhador jovem cortou 6 e o lenhador velho só cortou 3. E aí o jovem se vangloria: eu sou melhor do que o senhor, porque eu tenho mais energia, eu cortei 6 árvores, o senhor na sua lentidão só cortou 3. Mas aí, queridos, veio o segundo dia. E aí no segundo dia, o lenhador velho começa todo o seu processo novamente, de cortar uma árvore, parar, inspecionar o machado, afiar a lâmina e voltar para cortar a segunda. E o lenhador jovem, naquela intrepidez, na sua força, começa a achar que as coisas são feitas pela força, e vai cortar suas árvores, e no final do dia, conseguiu cortar só 5, porque a energia não foi suficiente para cortar 6, só deu para cortar 5. E assim vai passando os dias. A cada dia que passa, o lenhador jovem corta uma árvore a menos, uma árvore a menos, uma árvore a menos. E aí quando chega no 6º dia, ele consegue cortar uma árvore só, porque a sua força já acabou, ele não está aguentando mais dar uma machadada. E a árvore não cai, porque a força dele está diminuída. E o lenhador velho continua lá cortando as suas 3 árvores, porque ele sabe como fazer. E no 7º dia, o lenhador jovem não consegue cortar nada. A força acabou, a força acabou, a energia acabou. E o lenhador velho corta novamente 3 árvores. E aí o dono da empresa chega, está lá o lenhador velho com 21 árvores cortadas, com a sua energia reservada, intacta, com o seu semblante satisfeito e feliz. E o lenhador novo, todo destruído, todo cansado, com as mesmas 21 árvores. Como é isso, querido? Um cansado e um outro descansado, com o mesmo resultado. Sabe por quê? O velho agiu com sabedoria, o velho sabia como fazer, o novo agiu com a força. A força não traz o resultado que você quer, a força só vai fazer você se gastar. O que vai fazer você alcançar êxito é a sabedoria aplicada. E essa sabedoria está aqui na palavra de Deus. Não espere ficar velho para começar a aplicar a sabedoria que Deus já te ministrou. Não espere, porque se você tiver sabedoria e força, você vai ir muito mais longe. Talvez se aquele velho não fosse tão velho, com a sabedoria que ele tivesse, de afiar a ferramenta na hora certa, ele cortaria muito mais do que só 3 árvores. Mas ele já estava velho, ele não tinha muito força mais. E hoje, queridos, eu estou para te dizer que nós vivemos num tempo onde o conhecimento está acelerado, as informações estão à disposição de todos nós. Qualquer um hoje pode aprender sobre qualquer coisa, é só ir lá na internet. Lá tem os lugares, né, as postagens, os materiais, os conteúdos. Se você souber filtrar o que é bom, você aprende coisas boas. Você não precisa mais de uma vida inteira para alcançar um conhecimento, porque pessoas que já caminharam esse caminho estão lá para te ensinar, através de livros, através de palestras, através do púlpito. O pastor que está pregando todo domingo sobre a sua vida, querido, teve que caminhar um longo caminho para chegar até aquele dia, para poder falar a você aquela verdade. Ele se gastou. Não perca essa pérola, essa preciosidade que você recebe. Não guarde ela dentro de você, mas use-a para transformar a sua vida. Porque se você tiver a sabedoria e a energia, você vai conquistar mais. A energia da juventude com a sabedoria que a velhice traz, nos leva muito mais além. Mas é preciso aplicar o que você aprende. É preciso querer conhecer cada vez mais. É preciso saber que a palavra de Deus, ela é eficaz. É preciso ter isso na sua mente gravado. Essa certeza. Se você não tiver essa certeza, querido, de fato, buscar sabedoria em Deus vai ser muito pesado. Porque quando você começa a manusear a Bíblia, você vê que é muita coisa. Eu acabei de dizer, nós fizemos um curso de bibliologia durante 1 ano, para estudar a Bíblia de forma superficial. Não porque os professores
tinham conhecimento superficial, não, eles tinham um conhecimento muito grande da Bíblia, mas porque um ano é muito pouco tempo para aprender sobre a Bíblia inteira. Você consegue ficar um ano inteiro dentro de um capítulo da Bíblia, aprendendo todo dia uma coisa nova, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, ela se renova todos os dias, para que você receba todo dia um conhecimento novo, para viver o que há de novo na sua vida. Mas é preciso pôr em prática. Nós estamos entrando num tempo onde que a igreja vai ser provada, no tempo em que a nossa vida vai ser colocada em prova. O conhecimento que nós estamos recebendo, queridos, não é para nos encher, é para nos fortalecer. Não é para ficar cheio como uma biblioteca, cheio de conhecimento, mas é para eu colocar em prática e mudar a minha vida, ficar forte para vencer os desafios que estão se levantando na nossa frente, para que quando a igreja for reclamada por Jesus, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nós possamos nos apresentar puros, santificados, nós possamos nos apresentar uma igreja santa perante o Senhor, uma igreja que conhece, que sabe do reino, que conhece o noivo, que sabe como o noivo quer que nós vivamos, que sabe agradar a Deus. Você sabe agradar ao seu Deus? Você sabe do que seu Deus gosta? Está aqui na Bíblia, sabedoria, discernimento, revelado pelo Espírito Santo de Deus a nós. Tem que buscar e tem que colocar em prática. Eu tenho que receber a palavra e eu tenho que fazer essa palavra gerar frutos na minha vida. Eu não posso guardar a semente, eu tenho que lançar, porque senão não vai ter frutos. Eu não posso guardar a revelação. Tem hora que a gente está repetindo, que esse aqui é de Deus, é revelação, é manto, é rolo, mas o que você faz com isso depois que você sai daqui? Coloque em prática. Comece a praticar a palavra de Deus, comece a conhecer os mandamentos que o Senhor nos entregou, comece a viver. E aí, queridos, nós vamos viver uma vida mais leve, sabe por quê? Porque nós vamos nos gastar menos para vencer os problemas. Como o lenhador velho lá, nós vamos ter um resultado sem tanto esforço, porque eu sei como fazer. Deus já me mostrou, Deus já me revelou, já me ensinou, Ele já me deu a direção, e essa direção está disponível para nós. A sabedoria, ela vence a força. Pela força, nós conquistamos pouco, mas com a sabedoria que Deus gera em nós, nós vamos além, e além, e além, para a glória do nome dEle. E é assim que nós temos que viver. É com essa certeza que nós temos que continuar caminhando. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos ficar esperando algo acontecer no exterior, para depois eu me amoldar essa situação. Não. Eu tenho que pegar aquilo que eu estou recebendo, transformar a mim mesmo e através da minha vida, transformar aqueles que estão ao meu redor. A palavra de Deus vai falar que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas antes nós temos que renovar as nossas mentes e mudar o mundo. Já foi entregue, queridos, a autoridade já está na sua mão. O poder do nome de Jesus já está contigo, já está comigo. Você tem que exercer, mas para exercer essa autoridade, você tem que conhecer sobre ela. O que eu posso, o que eu não posso, como eu faço, como eu não faço. O que a palavra diz a respeito disso, o que a palavra manda fazer a respeito daquilo. Está tudo aqui na Bíblia, está tudo na palavra de Deus. Todos os assuntos, todas as perguntas, todas as questões estão aqui respondidas. Você quer saber como viver? A Bíblia vai te ensinar, mas tem que buscar. A Bíblia debaixo do seu braço não vai resolver sua vida.
Ela vai resolver sua vida se ela estiver aberta e os seus olhos estiverem fixos nela, buscando conhecer Deus. Ele vai falar com você. O Espírito Santo está no mundo, à nossa disposição, não como servo, não como alguém que tem o dever de nos servir, não. Ele está como Deus conosco, da mesma forma que Deus esteve com Salomão e perguntou a ele: o que você quer? Eu vou te dar. O Espírito Santo está nos visitando todos os dias, quando nós recebemos e damos liberdade a Ele, para nos ministrar algo novo da parte do Senhor, para nos ensinar algo novo de Deus, para nos municiar com a sabedoria, com o conhecimento, para vencer. A palavra de Deus vai dizer que aquele que vencer, lá em Apocalipse está escrito: ao vencedor, você tem que vencer. O Espírito Santo quer que você vença. Ele tem a estratégia, ele tem o como fazer. Você não precisa ficar perdido, é só buscar. Mas tem que buscar, tem que querer, tem que se gastar. A graça não é de graça, tem um preço. Jesus pagou o preço pela sua vida. Qual o preço você está disposto a pagar pela vida do seu irmão? O quanto de Deus você está disposto a conhecer, para que você seja de fato a luz do mundo, como Ele te prometeu que você seria. Eu não posso satisfazer, querido, em ser só um pisca-pisca. Eu tenho que ser luz, e uma luz forte. E para eu ser luz forte, eu tenho que estar alimentado. A minha energia tem que ser constante, e a energia que age sobre a minha vida, ela provém da palavra de Deus, é a força que age em mim, é através do conhecer a Deus. Esse conhecer vai abrir em mim o entendimento, para que eu possa viver as verdades do Evangelho. E Jesus me prometeu, te prometeu isso. Ele disse que obras maiores faríamos, se nós continuássemos a perseverar em conhecê-lo. Não se contente em conhecer superficialmente ao seu Deus. Queira descobrir, cavar cada vez mais fundo, porque lá no fundo, quanto mais fundo você cava, mais tesouros você encontra. E quanto mais tesouros você encontra, uma vida melhor você vai ter, porque você vai se sentir mais preparado e vai conseguir enfrentar e vencer as situações. O que seria até um tempo atrás um peso para a sua vida, passa a ficar leve, porque o Espírito te fortaleceu. Você agora tem conhecimento, você agora sabe como agir. O seu casamento, sua vida conjugal, com o seu filho, a sua filha, na sua profissão, você sabe como agir, e as coisas começam a acontecer, porque você pediu sabedoria. Você vai alcançar a riqueza, porque você pediu sabedoria e buscou por sabedoria, você vai ter prosperidade, porque você pediu sabedoria e buscou por sabedoria, você vai ter uma vida longa, porque você está trazendo para o mundo a glória de Deus na sua vida. E Deus quer que nós sejamos aqui nessa terra testemunhas do agir dele. E sabe o que testemunha faz? Testemunha fala daquilo que viu, daquilo que viveu. Para você e eu sermos testemunhas, nós temos que conhecer a Deus, para Deus fazer na nossa vida primeiro, para depois eu poder falar para o outro: olha, é assim que é, porque eu fiz assim e deu certo. Eu já conheço essa história, eu já venci isso, eu busquei a palavra de Deus, Deus me revelou, Deus me instruiu, eu fui lá, eu fiz, eu venci. Pode fazer. E dessa forma, como você vai poder fazer isso para os outros? Tem pessoas que já venceram as guerras que estão à sua frente, e você vai até essas pessoas, através da palavra de Deus, elas vão te ensinar, elas vão te revelar, e você vai vencer também. Mas tem que buscar, tem que pôr em prática. Não dá para mais ouvir o culto no domingo, e ir embora para casa, almoçar, viver sua vida como se nada tivesse acontecido, como se aquela palavra fosse só o sermão perdido,
formalidade, um compromisso do qual você não pode faltar, porque senão o pastor vai te perguntar porque você não foi na igreja. Não, você tem que viver a sua vida como se o que você recebesse aqui hoje, através da palavra de Deus, fosse algo precioso para você, e quando você começar a colocar a prática, aquilo vai mudar a sua vida. Comece a acreditar nisso, comece a confiar nisso, comece a pôr em prática o que você aprende. Só dessa forma você vai viver o reino dos céus. Só dessa forma você vai ter a chave que está lá na palavra de Deus, em Mateus 16, versículo 19, a chave do reino dos céus, porque a sabedoria gerada em nós pelo Espírito Santo nos dá acesso a esse reino. Eu vou poder viver o reino dos céus em sua plenitude, porque eu conheço, eu sei como fazer, Deus me ensinou, eu busquei e Ele me atendeu. Busque a Deus, queira saber mais, que Ele vai se revelar a você, mas com temor, sabendo quem Deus é. Ele é maior, Ele é o meu Deus. Eu sou apenas filho, mas como filho eu tenho o amor do Pai.